Olha aí essa dica para o Tribunal Superior Eleitoral aqui do Brasil. A eleição para prefeito numa cidade peruana foi definida numa disputa cara ou coroa. Moeda ao ar para definir o próximo prefeito do distrito de Corcula, 445 habitantes nos Andes peruanos. O método inusitado foi a solução para um empate entre dois candidatos que terminaram empatados com 83 votos cada, entre os 240 eleitores que participaram do processo. O desempate aconteceu em uma cerimônia pública com um representante do Escritório Nacional de Processos Eleitorais lançando a moeda e ratificando o resultado. A sorte estava ao lado de Alfredo Baldarrago Castilho, do partido esquerdista Peru Livre. Essa não é a primeira vez uma disputa de cara ou coroa decide uma eleição no Peru. Em 2018, o prefeito de Tibilo, Javier Gallegos, conquistou o cargo após um desempate da mesma maneira. Vamos a outros destaques do nosso giro de notícias. Aluguel dá um respiro e tem deflação de 0,97%. A falta de água continua sendo um problema em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Uma porteira foi agredida por um morador. Mas um pescador-herói ganhou a tão sonhada casa própria, olha só. Conforme informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a inflação do aluguel, nome conhecido para o reajuste dos contratos do setor, o IGPM teve uma deflação de 0,97%, ou seja, não significará quase nada no preço final. E a água virou um problema para os moradores da rua Menezes de Siqueira, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, que estão há 3 meses tentando mudar a realidade da falta do suprimento essencial para a sobrevivência. Eles contam que ligam diariamente para Rio Mais Saneamento e que até agora receberam caminhões-pipa com água para abastecer algumas casas, mas nada foi resolvido efetivamente. Outro detalhe é que até mesmo quando tem um mínimo de água, o líquido é amarelado e com cheiro ruim. Uma porteira foi agredida pelo morador de um condomínio durante o expediente na zona norte de Ribeirão Preto, ao pedir que ele retirasse a moto da vaga de outro morador. As agressões foram registradas por câmeras de segurança do residencial e o suspeito foi preso em flagrante. As imagens mostram quando o homem surge e quebra o vidro da guarita com um capacete e arremessa o acessório contra a mulher. Sempre acredite nos seus sonhos e, finalmente, o pescador-herói Zezinho conseguiu realizar o dele e agora está morando na própria casa. Emocionado e com o ato heróico do pescador, o empresário Frites prometeu que daria uma casa a ele e correu para realizar. Logo depois do naufrágio no Pará, depois de Zezinho ajudar e salvar 50 vidas no mês passado, Frites conversou com o pescador e se emocionou com a garra desse herói brasileiro. Na época, Zezinho contou que o sonho era ter a própria casa, já que a dele tinha sido vendida para pagar tratamentos médicos. E agora, ele então tem uma casa para chamar de sua. Cerca de 200 famílias de uma aldeia guarani no sul do Brasil vivem em situação de extrema pobreza. Enquanto aguardam uma demarcação de terras, que nunca acontece, eles têm dificuldades para conseguir emprego ou ajuda. A fome assombra a aldeia de Marangatu, um território onde vivem em miséria crescente mais de 200 famílias indígenas no oeste do Paraná. Com séculos de história, o povo guarani se vê sem saída. É muito triste. E fome não é brincadeira, não. E aqui a gente passa fome. Então, não é porque a gente é vagabundo, a gente não quer trabalhar. A gente não tem mesmo espaço para trabalhar, para plantar, para produzir comida. Aqui é área muito pouco aqui. Aqui na Marangatu é tudo pedra aqui. Não tem espaço para plantar. A situação é um paradigma de muitos povos originários do Brasil. À espera de uma demarcação de terras que não chega, a comunidade sucumbe ao desemprego, à fome e à desesperança. Antigamente a gente, quando o branco entra, abrindo a estrada ou roçando o mato, aí tinha bastante espaço, a gente corria para outro canto. Mas agora não, agora já não tem meio para correr. Agora tem que sair da demarcação. Com o tempo, as portas têm se fechado para os guaranis. Os latifundiários da região oferecem cada vez menos trabalho. E a última ajuda alimentar que recebiam do governo foi cortada há 3 meses.
Daniela é uma das poucas avá guaranis que conseguiu emprego. Ela trabalha em um frigorífico e usa o salário para pagar a dívida contraída, para pagar os estudos, mas sobra pouco para alimentação. Aqui na cidade mesmo é difícil a gente ser bem recebido, assim. Nem o trabalho a gente até tem vergonha de pedir cesta básica, né? Porque eles falam, tem que trabalhar para comprar as coisas. Mas eles não entram aqui para ver a nossa realidade. 14 aldeias da região esperam um dia ser reconhecidas como terra indígena. Segundo o Brasileiro Instituto Socioambiental, das 725 terras indígenas existentes no Brasil, 237 ainda aguardam demarcação. O magnata Elon Musk assumiu finalmente o controle do Twitter. De acordo com a imprensa americana, uma das primeiras decisões foi demitir altos executivos da companhia. Após 6 meses de uma série de idas e vindas, Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, assumiu o controle da rede social Twitter. De acordo com a imprensa especializada americana, o homem mais rico do planeta demitiu o diretor executivo da companhia, Parag Agrawal, e outros 2 altos executivos. Musk assume o controle da companhia depois de concluir a compra da empresa por 44 bilhões de dólares. Esse valor equivale a 233 bilhões de reais. Mais cedo, Musk defendeu a aquisição no Twitter. O empresário afirmou que é importante para o futuro da civilização ter uma praça pública online, onde uma ampla variedade de opiniões possa ser debatida de maneira saudável, sem recorrer à violência. O Twitter e Musk assinaram um contrato no final de abril para o milionário assumir o controle da rede. Mas então, unilateralmente, o magnata quis abandonar o acordo em julho. O empresário bombardeou o Twitter com críticas antes e depois da assinatura do acordo, acusando a rede de censurar usuários, de não lutar o suficiente contra os spams e contra as falsas notícias. Em instantes, morre o cantor Jerry Lee, um dos nomes mais importantes da história do rock and roll. E mesmo com crise energética, Natal de Paris promete manter a magia da festa na Cidade de Luz. Nós voltamos em instantes, não saia daí.